Projeto Poço de Betesda, não é isso? Isso aí. Estamos no dia aqui, 18, não é isso? 17 do ano de 2015, mensagem para memorial. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, antes vamos nos pôr de pé, a igreja que não fica de pé. Se lemos Ezequiel 2, versículo 1, a Bíblia diz assim, que filho do homem, põe-te de pé e fala contigo. Então, se a Bíblia é a boca de Deus aberta, então temos que, em respeito à palavra de Deus, ficar de pé para ele falar conosco. Amados, São João 21, versículo 24 e 25 apenas. O tema da nossa mensagem é Jesus Cristo, Todo-Poderoso e Inspirador. Quantos se inspiram aqui em Jesus Cristo? Paulo se inspirava. Foi o maior dos apóstolos. João 21, versículo 24 a 25. Glorificado seja o nome de Jesus. Diz assim as Escrituras Sagradas. Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda no mundo todo poderia conter os livros e que, que se escrevessem. Amém. Vamos estar orando mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, peço a Ti que me use, ó Deus, para ministrar a Tua palavra e Teu Espírito Santo vem estar, ó Deus, na direção deste trabalho. Mais uma vez eu peço, ó Pai, em nome de Jesus. A igreja senta glorificando, batendo palmas ao Senhor Jesus. Queridos, Jesus Cristo, Ele é poderoso e inspirador. A palavra poderoso, o que ela significa? Segundo o dicionário diz, exerce poderio. Em segundo lugar, que produz grande efeito. Segundo, pessoa de grande influência. Será que Jesus foi tudo isso? Aleluia. Será que ele teve um grande poderio? Será que ele exerceu muita influência? Ele exerce até hoje, irmão. Ele está lá no céu até hoje. Tem muitos seguidores de Cristo, principalmente no Brasil, né? Onde tem os maiores ministérios cristãos do mundo. João é aquele mesmo João que andava com Jesus. É o mesmo João que escreveu 1ª, 2ª e 3ª João. É o mesmo João que escreveu o Apocalipse. Só que quando ele escreve o Evangelho de João, ele escreve como evangelista. Ou seja, falando com muito entusiasmo. O tema do livro de João é o caminho da vida. Jesus é o caminho da vida. No livro de João, é o livro onde mostra 7 sinais que Jesus Cristo operou. Porque Jesus, ele, nos outros evangelhos, se você pegar o evangelho de João, aliás, Mateus, Marcos e Lucas, Mateus, quando escreve, ele escreve aos bárbaros. Ele escreve para pessoas que precisavam crer em milagres. Então ele escreve muitos milagres. Marcos escreve aos romanos, não é verdade? Então ele apresenta Jesus como um grande general. E Lucas escreve aos gregos, apresentando Jesus como um grande homem. Mas João, quando escreve, ele escreve para toda a igreja. E ele é o único que apresenta Jesus pelo menos 36 vezes. Pelo menos é o esboço que eu fiz aqui, não. 37 coisas que tem no livro de João que não tem nos outros livros. Com tudo isso eu quero dizer para você que o ministério que Jesus te dá não é igual ao de ninguém. Bom, os livros de Mateus até João, aliás, até Lucas, são chamados de sinópticos, ou iguais, no grego, né? Quer dizer, comparado. Eles têm coisas que só tem neles mesmos. E tem coisas no Evangelho de Lucas que não tem no de João. No de Mateus, que não tem no de João. Então tem coisas que Deus te dá que não dá para outro, irmão.
Eu já tentei apresentar a visão que Deus me deu para o ministério para algumas pessoas. Não serviu para nada. Sabe por quê? A visão é para mim. Aquela pessoa ali vai fazer obra de outro jeito. Então, quando Deus te dá uma visão, é para você. Quando eu falo visão, não é você ver um anjo, ou ver Jesus no céu, ou um demônio. Não. Estou falando de uma visão ministerial. Para que você serve na casa de recuperação? Jesus, quando ele esteve na terra, ele era a luz do mundo. Eu gosto de ler o livro de João, o Evangelho de João. Por que Evangelho? É a biografia segundo o que João viu. Porque todos viram Jesus. Outras pessoas também escreveram coisas a respeito de Jesus. Mas só esses 4 evangelhos foram escolhidos para poder servir de base para a nossa fé cristã. O Evangelho de João ele é tão aceito. E Martinho Lutero, que fundou a igreja luterana, ele disse que se salvasse só a Epístola aos Romanos e o Evangelho de João, não precisava salvar mais nada do Novo Testamento. O Evangelho de João, irmão, ele é tão ótimo, tão preciso, que quando você abre o primeiro capítulo de João, você vê que João chama Jesus de verbo. O que é o verbo? No grego, logos. Jesus ali, a Bíblia diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Então, Jesus ele não veio a existir só quando ele veio para a terra, não, ele já existia na eternidade. Só que ele era chamado de Jeová. Elohim, El Shaddai, não é verdade? Era ele que sentava no trono do Pai. Se você pegar o capítulo 8 de Provérbios, verso 22, você vai ver que Jesus ali era a sabedoria. Ele era arquiteto de Deus e era o aluno de Deus. Então, antes da eternidade, que eternidade não tem tempo na eternidade, sabia disso? Se a gente fosse para a eternidade agora, você não ia entender se é dia, se é noite, que hora é na eternidade, porque não existe tempo. E a eternidade, de acordo com Isaías 9, versículo 6, a Bíblia fala que a eternidade para Jesus é comparada a um filho que ele carrega no braço. Quer dizer, Jesus veio antes da eternidade. Ele é o Pai da eternidade, não é verdade? Ele é poderoso, irmão, inspirador. No Evangelho de João, quando você vê o capítulo 1, no versículo de número... Eu fiz um pequeno esboço aqui. Você vai ver no versículo de número 29, aliás, capítulo 1, versículo de 1 a 26, você vai ver que ele é o verbo divino. No versículo 29 ao 34, ele se encontra com João Batista. E ali João Batista vai dizer o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então é diferente daquele sacrifício que Davi fala no capítulo 32, verso 5 de Salmos, né? Que lá ele diz assim: bem-aventurado o homem cuja a transgressão é perdoada e o pecado é coberto. Então os sacrifícios da lei não podia tirar o pecado. Não podia. Era um cordeiro que morria no seu lugar, mas o pecado estava coberto. Ele não estava tirado. Então João Batista, quando vê Jesus na fila do batismo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Qual é o Jesus que estamos vivendo? Tem pessoa que ainda deixa o diabo, irmão, acusar ele. O diabo fala: você foi maconheiro, você foi feiticeiro, você foi idólatra, você matou crianças, você fez isso, fez aquilo, você agora quer ser crente. Você tem que lembrar disso, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu falo: diabo, vá pro inferno, você e as suas acusações. Mas você pecou, e problema seu. Que diabo quer dizer acusador? Saia daqui em nome de Jesus. Aleluia! Com Lutero. Lutero foi acusado quando ele resolveu, quando Deus abriu os olhos dele, viu que a salvação está na graça, e o diabo falou: você ensinou muita gente que foi para o inferno. Entendeu? Agora você quer dar uma de crente? O diabo, irmão, ele está derrotado, está condenado, e ele quer que você se sinta igual a ele. Então o que você tem que fazer? Eu sou lavado pelo sangue, irmão. Aí você abre, por exemplo, no Salmo 103, versículo 20, diz assim: que assim como o leste está distante do oeste, assim Deus afasta de mim as minhas aleluia, meu Deus. transgressões. Glória a Deus. Entendeu, irmão?
Lembra de Paulo no capítulo 8 de aos Romanos? Nenhuma condenação há para os que estão, que não andam segundo a carne. Então, se você anda segundo as leis do Espírito, meu querido, você ama, você perdoa, você segue a palavra de Deus, se afasta da prostituição, da mentira, das coisas do mundo, manda o diabo para o inferno, plantar batata e colher repolho. Você é lavado e remido no sangue de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Primeiro destaque, ele é o verbo. Segundo destaque, ele é o Cordeiro de Deus, versículo 29 a 34. Terceiro destaque, Jesus encontra André, Simão, Pedro, Filipe e Natanael, versículos 35 a 51. Jesus encontra, quer dizer que Jesus foi procurar. Se o pastor Janiel fala assim, qual é o seu nome? David, né? Fala assim, ô irmão Emanuel, vai procurar o David, vê onde ele está. Você sabe quem você está procurando. Então só se procura quem você está querendo encontrar. Então Natanael, Filipe, Simão e Pedro, eles eram nativos da Galiléia, eles eram pessoas que moravam no porto de Jope, eram pessoas que não eram consideradas por muita gente. Quem é que ia procurar pescador, irmão? Só se fosse para comprar peixe barato, né? Ninguém procura gente pobre. Mas a Bíblia diz que Jesus procurou ele, Jesus procurou você e te encontrou, irmão. Te achou nas esquinas fumando crack, te achou debaixo da ponte, te achou desprezado pela família, te achou abandonado pela esposa, te achou rejeitado pela sociedade que quer que você morra para desocupar um espaço. E Jesus disse, você vai ser uma grande bênção na face da terra. Meu Deus. Glória a Deus. Jesus, irmão, quando ele escolhe alguém para ser uma bênção, ele escolhe a gente igual Pedro, que era um zelota, assassino, nervoso. Jesus escolhe um homem igual Paulo, que era perseguidor da igreja. Jesus escolhe a nós mesmos, irmão. Eu, estilista de Kung Fu, lutador violento, um homem cheio de demônio, Deus me tirou de lá para poder hoje estar aqui testemunhando. Tira um homem igual o pastor Jorgeval, que era um homem que deu 7 vezes a alma dele para o diabo. Um homem que tentou matar até o pai dele. E Jesus fez uma grande obra, irmão. Hoje em dia ele é um pastor abençoado, casado, homem feliz. Então é esse Jesus que te procurou. Ele é poderoso para te salvar e te libertar. Eu creio, meu Deus. Quarto destaque. Jesus Cristo, e isso só tem no livro de João, tá, irmão? Quarto destaque, Jesus transforma a água em vinho, capítulo 2 do Evangelho de João. Jesus agora está no Caná da Galileia. Jesus agora tem 30 anos de idade. Está ali os seus pais, numa festa de casamento. E acabou-se o vinho, irmão. Acabou o vinho. E agora? Vai acabar a festa. Para nós crentes seria, acabou a Coca-Cola, tem que mandar buscar o fardo. Mas ainda tem que gelar a Coca-Cola. Mas Jesus, irmão, foi chamado, Maria disse, fazei tudo que esse homem vos mandar. Aí ele falou, encha a talha de água. Se eles enchessem pouca água, irmão, ia consumir pouco milagre, né? Porque o vinho representaria ali o milagre, a alegria da festa era o vinho. Então, irmão, você quando pedir uma benção a Deus, você enche bem a sua talha. Você fala, Deus, eu quero é muita benção. Eu quero ter meu carro zero, eu quero ser abençoado, quero ter uma esposa bonita, porque tem crente, irmão, que pede, Jesus, me dá qualquer coisa. Me dá uma mulher aí desdentada, parecendo um espantalho. Me dá uma mulher parecendo uma vassoura mesmo. Entendeu? Pode ser uma mulher gorda, que parece a Wilza Carla. Uma mulher que é um depósito de doença, de diabetes, de pressão alta. Misericórdia, irmão, pelo amor de Deus. Enche bem a talha. Fala, Deus, está aqui as minhas orações. Agora transforma elas no vinho da alegria. Glória a Deus, aleluia. Mas enche bem a talha. Fala, Jesus, o Senhor é poderoso e anunciou que eu inspiro. Então vai, Jesus, faz a obra. Ele vai pôr as mãos dele e o milagre vai acontecer. Creio, Senhor. Não enche talha pequena não, irmão. Tem uns crentes aí, irmão, que dá até ódio se ouvir ele na internet. Ele fala assim, porque você tem que ir para o seu quarto. E você tem que orar. Você tem que gemer. Crente, irmão, que a vida dele é só isso. A vida cristã, irmão, a vida de sofrimento mas é uma vida de alegria também. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vinho e alegria. Então, quando você vem para a casa de Deus compulsoriamente, se eu não for, o pastor vai me chamar a atenção. Para com isso, irmão. Venha por alegria. Fala, é aqui que eu tenho o meu milagre.
é aqui que o diabo vai ser derrotado. Faz isso, irmão. Tem que ter alegria na alma. E quando não tem alegria, irmão, quando a pessoa perde a alegria do baile funk, ele vai gostar de pagode, vai gostar de rock, vai gostar de lambada. Quando o homem perde prazer numa mulher e fala, não quero você mais não, vai arrumar outra. Entendeu, irmão? Então, quando você perde alegria em alguma coisa, é comum você abandonar aquela coisa. Então, procura ter alegria em Deus. Encha a sua talha de água. Fala, Deus, eu quero ter muita fé. Eu quero ter o dom da cura. Eu quero ter o dom de prodígio e maravilha. Eu quero ter vitória na minha vida. Eu quero ser honrado por Deus. Glória a Deus. Fala com Deus, irmão. Abra a boca e fala. Esse foi o quarto destaque de Jesus como poderoso, transformar água em vinho. Quinto destaque, capítulo 3, verso 1 a 21, de São João. Jesus, ele fala com Nicodemos. Na verdade, foi Nicodemos que foi encontrar com Jesus. Nicodemos foi ter com Jesus à noite, colocou uma roupa diferente da dele, porque ele era governador na Fortaleza Antônia, ele era representação de Moisés na terra. Não vou entrar dentro desse assunto profundo não, porque é muito pano para manga. Mas ele foi ter com Jesus à noite, foi conversar com Jesus, e Jesus falou assim, é necessário que você nasça de novo. Ele fala assim, mas como assim? Nascer de novo, entrar dentro da minha mãe, como? Não, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Eu falei aqui, quem é nascido da carne é Adão, irmão. Quem é nascido da carne é a pessoa que come, bebe, dorme igual um defunto e acorda igual um desesperado, só pensa em pagar conta, só pensa em dinheiro, só pensa em fama, só pensa em ter um monte de mulher, nascido da carne. Nascido do Espírito é aquele que vive a lei de Deus, aquele que tem prazer na casa de Deus, prazer na leitura bíblica, que obedece os mandamentos, que crê em Deus. Eu estava lendo esses dias, irmão, sobre um homem chamado, ele é professor de química, aliás, de física, Paul Davis. Ele seria Paulo Davi na nossa língua, quase o seu nome. Ele disse assim, que as coisas que existem são feitas com assombrosa precisão, que deixa para trás toda a opinião de que tudo aconteceu por acaso. Ou seja, tudo que sobe tem que descer, não é isso? Você empurra aquela porta, a lei da física é o quê? Que ela se movimente. Não é isso? Enfim, meus queridos, tudo na física é regido por leis. Os homens não vê Deus, mas vê as leis que ele criou. Igual nós, irmão, nós temos que nascer de novo. E uma das leis para você ver o reino de Deus, por isso que você vê um monte de crente brigando. Crente falando mal do outro na internet. Tem um pastor aí que vive falando mal dos televangelistas, como Valdemiro Santiago, como R.R. Soares. Irmão, a maneira como eles levam a obra de Deus é entre eles e Deus. Eu não tenho nada com isso. Eu não tenho nada com isso. Eu meto o pau no diabo e no pecado. É nisso que a gente tem que meter o pau. Procurar nos converter, entendeu? E buscar o arrependimento. Você vê que Jesus ele não fala dos fariseus. Você não vê ele reunir os discípulos e meter o pau nos fariseus. Ele fala, chama eles para o arrependimento. Então por isso que Jesus fala com Nicodemos. Se você não se converter, não pode ver o reino de Deus. Então por isso que muito pastor inchado, quando olha para o irmãozinho, despreza ele. Você não é ninguém, você não é nada. Porque ele tem o espírito do diabo na vida dele, não tem o espírito de Deus. Que o espírito de Deus faria ele abraçar, beijar aquele irmão, né? Tratar ele com todo amor. Não, irmão. Consideraria o irmão até superior a ele. Mas em muitas igrejas não existe o sentimento cristão, porque não nasceu de novo. Richard Baxter, por exemplo, é um dos grandes pregadores ingleses. Ele disse assim, que se você gosta mais de ser elogiado do que ser repreendido, se você gosta mais, se você tem dificuldade de pedir perdão, se você tem dificuldade de se prostrar, se você gosta de impor a sua ideologia em cima da opinião dos outros, você é uma pessoa orgulhosa. E era isso que Nicodemos era, um homem orgulhoso. E por isso não podia ver Jesus. Ele chama Jesus o quê? De mestre vindo de Deus. Ele compara Jesus como Esdras, como Moisés, como Jeremias. Eram mestres e eram vindos de Deus. Mas não chama ele de Messias. A mulher adúltera do capítulo 7
de São Lucas, verso 36 ao 50, ela quando chega até Jesus, ela derrama um vaso de bálsamo de mirra, que seria hoje o valor de mais de 7.000 reais. Derrama tudo nos pés de Jesus. Molha os pés de Jesus com as lágrimas, beija os pés de Jesus. Ela mostra como adorar Jesus. E um fariseu sentado junto com Jesus não fez nada demais. E Jesus ficou ali. Então Jesus está em muitos cultos, mas não se manifesta. Agora, quer ver Jesus se manifestar? Derrama a sua alma no coração, aos pés dele. Fala, Deus, eu tenho sido hipócrita, eu tenho sido mentiroso, eu tenho vivido uma vida dupla, eu não tenho sido sincero com o meu irmão e tenho procurado usar dessa casa de recuperação como uma forma de viver. Meus queridos, em nome de Jesus, vamos derramar diante de Deus o nosso coração para alcançarmos um novo nascimento. Palmas para o Senhor Jesus. Sexto destaque. Outro testemunho de João Batista. É o sexto destaque. Só no Evangelho de João você vê isso. João Batista testemunhar de novo, falar de Jesus. Dizer que ele é a sua inspiração. Meu querido, tem coisa que só você vai testemunhar. Tem coisa que só você vai ver. Então, quando você vê muita gente, igual muita gente fala da Igreja Mundial do Poder de Deus. Só prega prosperidade. Isso não é verdade, eu acompanho o trabalho deles. Eles pregam santificação também. A Igreja da Graça também. Prega prosperidade? Prega, mas eles também pregam que se você não se converter, você não vai para o céu. E agora fica um monte de gente só metendo pau. Mete o pau no pastor Silas, que é um homem que pode ter seus defeitos, mas é um homem que faz a obra de recuperação também, uma pessoa que trabalha na obra de Deus. O problema, irmão, das pessoas é ter o espírito da acusação. Conhece você superficialmente e mete o pau no senhor, fala que o senhor é isso, é aquilo. Então temos, irmãos, que ter a nossa visão sobre Jesus e sobre os ministérios que fazem a obra de Deus. Então nós temos que parar de ser guiado por crítico que só sabe bater e não sabe fazer a obra de Deus. Esse é o sexto destaque. O outro destaque que você vê em João e não vê em Lucas, nem Mateus, nem Marcos, é a mulher samaritana. Capítulo 4 de São João, você vai ver isso. Jesus está na terra de Sicar. Você tem uma ideia? A terra de Sicar, irmão, é um lugar tão quente que faz 50 graus na sombra. E tão quente que é. A terra de Sicar é uma terra que também ficou famosa por causa de um poço que Jacó demorou 20 anos para cavar. A terra de Sicar era a terra dos samaritanos. Era a terra daqueles que eram desprezados por judeus. A terra de Sicar não era uma terra bem vista por judeus, mas Jesus foi para lá. E outra coisa, Jesus conversou com uma mulher samaritana. O judeu normalmente não gostava de conversar com mulheres, conversava com homens. Então você pensa bem, irmão. Jesus vai para uma terra onde ele não era querido, ele foi expulso de Samaria. Jesus, antes disso, curou 10 leprosos, um leproso voltou e para agradecer Jesus, esse era samaritano. E quando Jesus está agora na terra de Sicar, ele encontrou uma mulher, que a Bíblia não dá o nome dela, mas era uma mulher que tinha passado por 5 relacionamentos e o que estava com ela não era, ou seja, uma mulher adúltera. E Jesus leva o evangelho até ela, ela convida todo mundo para estar diante de Jesus. E outra coisa, todo mundo ali se converte a Jesus, sem Jesus expulsar um demônio, sem Jesus curar ninguém. Agora, se você pega os milagres de Jesus operados em Cafarnaum, que era uma cidade da Judéia, os maiores milagres Jesus operou ali em Decápolis. E ninguém se converteu. Hoje, irmão, é você vindo numa casa de recuperação, onde tem rejeitados, onde tem pessoas que as pessoas apontam e ofendem, e você se converte com a palavra. E em muitas igrejas onde tem milagre, o povo só quer o pão, o peixe, a cura, o relacionamento, o casamento, a carreta, mas não quer se converter. Cafarnaum foi o único lugar onde Jesus ficou muito tempo e ninguém quis se converter. Jesus disse em Mateus 11:32 que até os infernos ela ia ser abatida. Você vê o poder que ele tinha. E olha que ele não veio julgar, não. Ele era advogado. Ele veio cumprir a lei.
Mas ele falou pelo Espírito de Deus e com base nas Escrituras. Até os infernos seria batida. Então, irmão, não se rebaixa. Você não é de igreja grande, você não é de igreja poderosa, é considerado um samaritano. Mas Jesus prefere muito mais um samaritano que se rende pela palavra do que um judeu, ou seja, um crente, um pastor, que não se converte nem vendo milagres. Esse foi um dos milagres de Cristo. Agora nós vamos ver, esse foi o 7º sinal. 8º que tem no livro de João é Jesus cura o filho do oficial do rei. Você só vê essa cura aqui. Jesus cura o filho do oficial do rei. Então você vê que Jesus operava maravilhas. Para você lembrar de Isaías 9 e o versículo 6, que um dos títulos messiânicos seria maravilhoso. Irmão, Jesus usa você para curar. Igual o irmão aqui falou da mão dele que não podia nem fechar. Ele usou a fé. Usa a sua fé. Às vezes Deus permite uma enfermidade na sua vida para você exercitar a sua fé. Para você repreender esse mal. Às vezes Deus permite o demônio manifestar para você ver que Deus está na sua vida. Quando você vê o capítulo 10 de São Lucas, você vai ver que a comitiva de 70 discípulos que foi fazer a obra de Deus, todos eles expulsaram demônio e curavam enfermos. Esse foi o 8º. Vamos agora ao 9º, o paralítico do tanque de Betesda. Esse homem, irmão, chegou no tanque de Betesda com 6 anos. 38 anos ele estava no tanque de Betesda. Mas, na verdade, a idade dele não era 38 anos ali. Ele, na verdade, tinha 44 anos de idade. Então, aquele homem estava ali, irmão, defecando naquele lugar, comia pela mão dos outros, não tinha ajuda de ninguém. E sabe como era o tanque de Betesda? Só para curiosidade, depois você fala, como é que era? Ele tinha 5 pavilhões. Mas o lugar da cura era lá embaixo. O anjo descia, agitava as águas e, por exemplo, alguém vai levar um cego lá embaixo. Pegava na mão do cego, descia uma estradinha estreita e você tinha que levar o cego lá embaixo. O surdo, aí ele se banhava na água. Entendeu? E estava ali o paralítico, irmão. Esperando que todos fossem curados para chegar a vez dele. Entrava ano e saía ano e não via benção. Entrava ano e saía ano e não via benção. Quando alguém ficava curado, ele, graças a Deus, menos um para esperar. Daqui a pouco chegava 10. Ô lugar de miséria, né? Hoje é você, irmão. Esperando a sua bênção, vendo todo mundo ser abençoado. E você esperando. Saiba que é Jesus que vai te entregar. Glória a Deus, aleluia. Aquele homem não esperava que Jesus fosse entregar a bênção. Quando ele chega no tanque de Betesda, Jesus fala assim, olha para ele e fala assim, o que queres que eu te faça? Ele fala, Jesus, eu estou precisando da cura. Jesus fala, então toma a tua cama e anda, e perdoados são os seus pecados. Ele pega a cama, irmão, joga nas costas. E outra coisa, estava escrito na testa dele, anátema, porque de acordo com a lei judaica, quando nasce alguém defeituoso, você tem que escrever anátema, ou seja, amaldiçoado. A família dele rejeitou ele. E durante 7 anos não podia, irmão, ter festa na casa de alguém que fosse ressecado, na casa de alguém que tivesse alguém doente, alguém com a mão mirrada, alguém leproso. Ele tinha que ficar num lugar, irmão, separado e excluído da sociedade. Não é você hoje? As pessoas às vezes não querem que você vai tomar café na casa dele. Você chega na casa de alguém, a gente vê os irmãos do Manassés, né? Então a gente nem gosta de olhar para a cara dele. Então você está como esse paralítico aqui, irmão. Mas é Jesus quem vai te dar a bênção. Aleluia. Muita gente não é abençoada, irmão, que está esperando Miguel, Gabriel descer. Mas se você está esperando Jesus, é Ele que vai te dar a bênção e pegar na tua mão. Aleluia. Esse foi o 9º milagre e que não tem em outros evangelhos. Outro, Jesus é o caminho da vida. Versículos de 16 a 47 do capítulo de número 5 do Evangelho de João. Jesus é o caminho da vida, irmão. No capítulo 14, verso 6, ele diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por que caminho? Dentro de um campo teológico, você vai ver que no tabernáculo tinha o átrio, que é a parte de fora, tinha o lugar santo e tinha o lugar santíssimo. Então tinha um caminho que levava lá. E esse caminho também era Jesus. Entendeu? Então o caminho que te leva a Deus não é Buda, não é Maomé, não é Krishna, não é Cristiano Rosencreus,
não é Helena Petrovna Blavatsky, não é Allan Kardec, não é o Papa, não é o pastor César, não é o pastor Janiel. É Jesus. Aleluia. Tem pessoa, irmão, que segue a visão de tanta gente, igual vi um pastor de uma igreja grande, de Portugal, a igreja dele. Ele falou, irmãos, com aquela língua dura, né? Nós só oramos uma vez, pondo na mão de Deus e mais nada. Isso é bobeira, irmão. A Bíblia Sagrada fala que Davi orava insistentemente para que Deus desse a ele uma bênção. A Bíblia fala no capítulo 18 de São Lucas, falando sobre o juiz incompassivo. Que o juiz incompassivo é o seguinte, é um juiz que não gosta de dar atenção a ninguém. Tinha uma senhora que batia na porta dele todo dia. Ó, me dá a causa a favor, me dá a causa a favor. E ele dizia não, não, não. De tanto ela insistir, conseguiu a bênção. E Jesus falou o quê? Se esse homem que é ruim pôde ouvir essa mulher necessitada, quanto mais Deus. Então, irmão, por isso que Paulo fala, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Fala com Deus. Fala, Deus, eu estou em luta contigo nesse sentido. Conheci um pastor que ninguém queria mandar patrocínio para o trabalho dele, e ele precisava, irmão, acho que de uns 150 mil para quitar uma dívida. Entendeu? Com o ministério dele. O ministério dele é muito grande. E ele esqueceu o celular ligado, não botou no modo avião e nem desligou ele. E o que acontece? Alguém ligou para ele, falou, pastor, falou, o que você quer? Quem é? Falou assim, olha, eu não conheço o senhor, mas eu estou mandando para a sua missão 350 mil reais. Entendeu? Então, irmão, conte com o inesperado. Jesus é o caminho. Às vezes você não sabe, mas Deus, aquela causa que você deixou para lá, e está lá enrolado na justiça, Deus vai tirar lá de baixo e botar lá em cima, porque Ele é um Deus de milagre. Aleluia! Aleluia. Palmas para Jesus! Deus. O 11º sinal que a gente vê em João, que não tem nos outros evangelhos, é que Jesus é o pão da vida. Está no capítulo de número 6, verso 22 a 59. Então você vê ali, irmão, que Jesus é até usado na Santa Ceia. Ele é aquele que alimenta a nossa alma. Jesus seria ilustrado como um maná que desce do céu. Não é verdade? Jesus é a palavra que alimenta. Mas por que alimenta? O mundo, irmão, vive insatisfeito. O mundo pergunta, por que eu existo? Da onde eu vim? Por que estou aqui? Se você for olhar a opinião da religião, a opinião da ciência, a opinião da política, a opinião de qualquer um, vão dar sempre respostas farrapadas. Por que você, quando lê a Bíblia, você se sente cheio, abastecido? Porque ela é o pão. E o pão é o alimento mais antigo, como também é o alimento mais atual. Né? Então Jesus, meus irmãos, ele... desculpa aqui, irmãos, aqui é uma benção. Jesus, ele é o pão da vida, ele é o alimento que traz conhecimento, sabedoria. Todas as pessoas, irmão, que estudaram a Bíblia se tornaram grandes eruditos. Você vai pegar a A.W. Tozer, por exemplo, ele nunca estudou numa escola teológica formal, mas o conhecimento que Deus deu a ele, deu status a ele de 2 doutorados. Toda pessoa que se dedica a ler a Bíblia se transforma num conhecedor profundo, não só da Bíblia, como de conhecimentos gerais, como história, geografia, física, química, conhecimentos gerais. Conhece gramática, você vê o apóstolo Valdemiro, um homem que traz a mensagem boa, e nunca foi em escola, não tem professor. Então você, irmão, consegue pregar bem, falar bem com qualquer pessoa, se você se alimentar do pão da vida, que é Jesus Cristo. Aleluia. Temos que nos alimentar. Outra coisa que eu gostaria de falar é que a Santa Ceia é para você tomar ela. Quando você é batizado, está em comunhão, pode tomar. Tem um grupo religioso aí que diz que isso é restrito aos apóstolos do passado. Mas Jesus disse que aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não pode ter parte comigo. Como é que você tem uma esposa, irmão, que não toca em você, não faz amor com você? Diz que te ama, mas não te toca. Então a ceia é uma núpcia também. Entendeu? Como é que você vai almoçar se você não come a carne? Então, irmão, muita ceia aí não é de Deus, não. Toma muito cuidado. Esse foi o 11º sinal que tem em João. 12º, a primeira apostasia. Está no versículo 60 ao 71 do capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu São João.
É que é o seguinte, Jesus começa a falar sobre o céu, começa a falar da porta estreita, e muita gente fala, tá difícil seguir Jesus. É igual nesse projeto. Muita gente saiu por quê? Muita gente, irmão, não quer andar na porta estreita. É igual, por exemplo, muita gente olha, muitos alterofilistas, vê o camarada fortão, queria ter o corpo dele, mas não quer pagar o preço que ele paga. Você olha um rapaz novo, tipo esse aqui, às vezes, com um carro, 0 quilômetro, 0 bala, né, como dizem no mundo, fica com inveja, mas não pagou o preço dele. Às vezes ele acordou cedo, às vezes ele tem 3 empregos, o camarada quase não descansa, e o preguiçoso fica dormindo o dia todo, vai ter o quê? Vai ter nada, irmão. Igual eu na arte marcial, eu gostava de ver, né, os lutadores pular, chutar, bater com força, e ter velocidade, ter violência. Eu queria ser forte que nem eles. Então eu pagava o preço, irmão. Treinava todo dia. E eu tinha que ser forte. Entendeu? Então você, quando quer ser um poderoso pregador, você quer ser um líder poderoso, uma pessoa que ensina bem as escrituras, alguém que entende bem da palavra de Deus, alguém que vai ser considerado por editora, alguém que vai ser agendado para pregar em grandes congressos, alguém que vai ser chamado para cantar em muitos lugares, você tem que se dedicar, irmão. Que se não se dedicar, não tem vitória sem dedicação. Vai ver os melhores atletas do mundo. Treinam horas por dia. E é assim que nós temos que ser. Mas eu estava falando da apostasia. O que é apostasia? Você sair, abandonar a fé. Então, Jesus ele falou para os apóstolos também, vocês querem ir embora? E Pedro fala assim, da onde iremos? Para onde iremos, Senhor? Se só tu tem palavras de vida eterna. Então, irmãos, é isso que nós temos que fazer. Não se perceber porque alguém está indo embora. Poxa, aquele irmão tão consagrado está indo embora. Será que ele era consagrado mesmo? Tem crente à toa, irmão. Aquele é fogo puro, fala em mistério, entrega revelação, mas é um mentiroso, irmão. É um mentiroso. Se você for ver ele na rua, passa uma mulher com as pernonas de fora, ele fala, Jeová, pena que eu não posso. Olha um cara fumando a maconha, ele fala, rapaz, quem me dera. No coração dele, ele está igual a mulher de Ló, irmão. Os pés dele estão saindo de Sodoma e Gomorra, mas o coração está lá em Sodoma e Gomorra. Então não se espanta quando houver apostasia. Nós vamos ver uma outra coisa. 13ª coisa que tem em João que não tem em nenhum outro. Em nenhum outro evangelho. A incredulidade em Jesus. Vai do capítulo 7, versículo 1 ao 44. Vem cá, quem é que não está crendo em Jesus aqui? Quem não está crendo em Jesus é os apóstolos. Era a festa dos tabernáculos, irmão. Festa dos tabernáculos, a palavra tabernáculo quer dizer tenda. Na festa dos tabernáculos diz que Deus veio morar conosco. É isso que está dizendo. É uma das festas lá de Números, capítulo 23, se não me engano, ou Levíticos 23. É uma das 5 festas judaicas. É bem igual ao Pentecostes, é bem igual a Páscoa. E nessa festa aqui, quem não está crendo em Jesus é os discípulos. Eles tentam até ensinar Jesus. Fala assim, vem cá, Jesus, você quer ser famoso e quer ficar escondido? Jesus fala, não chegou minha hora, pai, vai cuidar da sua vida. Às vezes, irmão, a gente tem que ver Jesus puxar nossa orelha, porque nós estamos querendo ensinar Jesus. Irmão, o processo da vida de cada um é uma coisa profunda. O que Deus vai fazer na vida dele não faz na sua, não faz na dele, que basicamente é a libertação. Mas o processo é outro. Quando Deus se torna um missionário, às vezes um vai para Cuba, outro vai para Bariloche, outro vai para Dinamarca, outro vai para a Rússia. Mas o processo é Deus que determina. Então a gente, muitas vezes, quer ensinar Jesus a fazer as coisas. Às vezes o que Deus tem para você é lá no Rio Grande do Sul. Você vai ser poderoso lá, mas aqui Deus vai te provar. Então vamos procurar ter fé no Senhor Jesus para que a gente seja abençoado. A 14ª coisa que tem no Evangelho de João, que não tem nos outros evangelhos, é que Jesus é um homem inigualável. Versículos 45 a 52 do Evangelho de João. Ele fala coisas que ninguém fala, irmão. Sabia disso? Vamos ver aqui o que é que ele falou. Então, os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe disseram, por que não trouxestes? Responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Viu? Jesus Cristo, irmão,
é o único que falou: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Jesus é o único que falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando é que Confúcio falou isso? Quando é que Buda falou isso? Quando é que Maomé falou isso? Ou qualquer outro grande líder, como Osho, né? Que é o Rajneesh, que trabalha com yoga, né? Ou qualquer outro mestre cristão. Ninguém, irmão. Sabe por quê? Porque a essência, você só fala do que é da sua essência. Se você é um mentiroso, é porque a sua essência é mentira. Agora, a essência de Jesus, além de verdade, é poder. Então, todo mundo que ouvia Jesus falar, tremia na base. Os mestres fariseus falavam: rapaz, esse homem tem uma palavra. Então, irmão, é por isso que você tem que seguir esse caminho. É Jesus e não tem outro. Passa a luta, passa a prova, mas ele tem que ser o seu caminho. Amém? Ele tem que ser a nossa luz. Verdade, Senhor. 15ª coisa que tem no Evangelho de João, que não tem em nenhum outro lugar. A mulher adúltera. Capítulo 8, verso de 1 a 11. Conhecido em algumas Bíblias como o Sermão da Piedade. Jesus é procurado por muitas pessoas. E a questão era que uma mulher tinha sido pega em ato de adultério. Colocaram diante de Jesus uma situação. Conta alguns historiadores que era sábado. E os fariseus queriam pegar Jesus. Se ele mandar apedrejar essa mulher, ele transgride o sábado. Se ele mandar soltar ela, ele transgride a lei. Pegamos Jesus. E levaram ela. E citaram a lei. Quiseram pegar Jesus, irmão. Jesus falou: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Acabou com tudo. Então, irmão, o que eu quero dizer para você? Não adianta ninguém te acusar, não. Aquele que te acusa, naquilo que te acusa, será acusado. Aponta para você: você é ladrão, você é isso e aquilo. É ladrão? Depois você vai ver quem é ladrão. Eu conheci um camarada que vivia chamando o outro de gay, né? Você é gay, isso e aquilo. Ele ficou um tempo fraco na presença de Deus, até com gay ele ficou. Então ele também virou um gay, não é verdade? Que ficou criticando o irmãozinho. Irmão, temos que lavar a boca com sabão, irmão. Jesus, ele é o advogado dos necessitados. Aquela mulher, se fosse levada para um homem igual Nicodemos, igual Caifás ou Anás, eles iam pegar o filactério deles, que era uma caixa de versículos aqui, ia pegar uma dúzia de versículos da lei, que era o Levítico, e falar: pode matar. Pode matar. A religião condena você, mas Jesus é seu advogado. Então se apega com Jesus. Jesus é a sua defesa. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. 16ª coisa, Jesus é a luz do mundo. Só tem João isso. Versículo 12 a 30. Jesus, ele diz assim, que aquele que segue a ele não andará em trevas. Como assim não andará em trevas? Ele não vai ser bobo, irmão, burro, como a maioria desses darwinistas, essas pessoas que não acreditam na Bíblia Sagrada. Porque hoje, irmão, a moral das pessoas do mundo é o seguinte: vão ganhar dinheiro, vão ganhar dinheiro, vão ganhar dinheiro, vão lucrar, vão mandar matar, vão ter mulher, vão ter... Daqui a pouco, irmão, aparece um que toma tudo. Igual você vê bocas de fumo aí fechar. Por quê? Veio uma boca maior e engoliu ele. Entendeu? Você vê a União Soviética. Quem é que podia com eles? Acabou, irmão. Então, irmão, você tem que seguir a Jesus Cristo. Ele tem que ser a sua luz, o seu guia. Amém? Amém. 17ª coisa. Jesus é o libertador. Versículos de 31 a 59. Muitas pessoas, irmão, esperam só no projeto de recuperação. Muitas pessoas esperam muito do pastor Janiel. Muitas pessoas esperam do pastor César. Mas você tem que esperar de Jesus em primeiro lugar. Nós somos instrumento. Ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é você conhecendo Jesus no dia a dia. Jesus, me liberta dessa incredulidade, me liberta dessas trevas, me liberta. Me ajuda a ser forte. Eu trabalho como vendedor. Deus me manda ir para um lugar, chego lá, pô, que lugar feio. Chego lá, irmão, eu bato a meta. Vem até gorjeta. Entendeu? Agora, se eu for pela minha vista, igual eu já fui, meu Deus do céu, voltava decepcionado. Então, irmão, deixa Jesus te guiar. Igual Deus, quando levava o povo pelo deserto, fazia eles passar por lugares onde tinha inimigos. E outra coisa, inimigos fortes, mais numerosos que Israel. Fazia eles passar pelo meio do mar. Fazia eles enfrentar, irmão, coisas terríveis. E era Deus que levava. Sabe por quê? O caminho com Deus é um caminho de confrontação, irmão. Você vai enfrentar diabo, você vai enfrentar bandido, você vai falar com pessoas perigosas.
E Deus vai te dar autoridade. Porque Deus é contigo. Aleluia. Aleluia. Então pede a Ele, Senhor, me liberta de toda dúvida, de todo medo. Nós vemos agora a 18ª coisa que tem no Evangelho de João, que não tem em nenhum outro lugar. A cura do cego de nascença. Jesus encontra no capítulo 9 um homem, irmão, que não tinha essas bolas do olho aqui, ó. Aí ele não enxergava nada. Aí a religião era indagada. Vem cá, por que ele nasceu assim? Aí ele falava assim, é porque o pai dele pecou, ou a mãe dele, ou alguém. Aí Deus está cobrando nele. Não é verdade? Então hoje é você, irmão. Aqui na casa de recuperação, alguém fala, isso é praga que jogaram, praga cigana, macumba, alguma desgraça que inventaram aí. Meu querido, a gente muitas das vezes cai em determinados abismos, é porque a gente mesmo é que procura. Lamentações 3:32 diz assim, de que se queixa o homem? Se queixa das suas próprias ações. Foi você mesmo que errou, irmão. Foi você que pecou. Então não joga a culpa no diabo, não. Foi eu mesmo. Foi eu mesmo. Então eu vou ter que assumir isso, entendeu? Mas saiba que Jesus abre os seus olhos. Jesus colocou barro no olho dele, assim, e falou o seguinte, olha, vai lá e lava no tanque. Ele lavou, daqui a pouco estava enxergando. Entendeu? Então, irmão, foi isso que Jesus fez. Jesus tocou nos nossos olhos para a gente enxergar as coisas de Deus. Irmão, não vamos ter muito tempo. Que horas são aí? Quem tem horas aí? Dá uma olhadinha aí. Não vamos ter muito tempo para falar sobre tudo, né? Mas Jesus é que toca nos nossos olhos para que a gente enxergue. A 19ª coisa, cegueira espiritual, verso 35 ao 41. Jesus usa dessa passagem para falar... Que horas são? 8h30. Ainda temos um tempinho ainda. Para falar, irmão, sobre... Jesus usa dessa passagem para poder falar com os fariseus. Ó, vocês são cegos espirituais. Quem são os fariseus hoje? Os religiosos. Pessoas, irmão, que não lê Bíblia. Pessoa que não tem iluminação. Pessoa que está aí igual cego em tiroteio. Pessoa que não tem refrigério na alma. Por quê, irmão? Porque são só religiosos. São pessoas, irmão, que dizem que são católicos, que dizem que são pentecostais. Que, eu sou da Batista, eu sou da Presbiteriana. Tem uns que nem recebem você na casa dele, porque são religiosos. Então estão cegos espirituais. Porque não olha o que a religião dele ensina. Ele tem que olhar, igual nós no meio pentecostal. Tem muita heresia no nosso meio. Reteté de Jesus. Essa caição dentro de igreja. Isso muito disso é obra demoníaca. Isso tem que sair do nosso meio. Nós temos que ser bíblico. Nós temos que parar, irmão, de absorver só doutrina de pastor e absorver o que a palavra está dizendo. Para que a gente se livre dessas trevas espirituais. Para que o diabo não tenha poder sobre nós. Nós vamos ver agora a 20ª coisa que tem em João e que não tem em outro evangelho. Jesus é o bom pastor. Se você pega João 10, versículo 1 ao 21, você vai ver que ele diz assim, eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Irmão, se você quer um dia ser um pastor, saiba que você vai ter que passar pela porta. Jesus diz assim, olha, aquele que não passa pela porta, ele é mercenário. Quem é a porta? Jesus é a porta. Então, se você não passa pela porta e passa por outro canto, você é mercenário. Igual tem muito pastor, irmão, que não passa pela porta. Ou seja, não passa pelos critérios da palavra. Ele tem credencial, ele tem curso teológico, mas não tem caráter de pastor. É por isso que você vê na internet pastor adulterando e gente gravando e botando na internet para ele passar vergonha. Você vê pastor comprando fazenda com dinheiro da igreja. Você vê pastor pagando atores para dizer que eram doentes e sendo que não eram. Você vê coisa, irmão, que é mentira. Eu posso dizer que é mentira pelo seguinte, porque se você é um dizimista e você ajuda a obra de Deus, e Deus não faz você prosperar como lá, então Deus está sendo injusto. Então, como Deus não é injusto, muito testemunho de televisão é mentira. Entendeu, irmão? E nós temos que focar a nossa vida com Deus, não nos milagres. Você tem que focar a sua vida com Deus, não nos prodígios que vai acontecer, mas sim na palavra. Você quer ser um pastor, mas como é? Como é que você passa pela porta? Você tem que passar como um pastor. Aí as ovelhas vão ouvir, vão falar, não, eu tenho que seguir ao que o pastor está falando. Eu tenho que obedecer porque essa aí é a voz de Deus. E quantos pastores que vocês já ouviram falar, tem um aí que mandou, fala assim, irmão, sacrifica
eu tenho que rir. Sacrifica um aluguel seu e manda para minha missão. Você vai ver que Jesus vai te mandar em dobro. Tem um que manda você pegar R$900 e depositar na conta dele, que Deus vai te abrir as portas de emprego, que Deus vai te dar um iate. Irmãos, são falsos profetas. São pessoas que quando ele fala, você fala, a voz de Deus não está aí não. Então nós vemos mais uma coisa aqui no Evangelho de João. Nós vemos também, nós estamos na 20ª parte. Na 20ª parte da biografia de Cristo, que só tem em João e não tem em São Lucas, nem Marcos, nem Mateus. Na 21ª coisa que João coloca sobre Jesus, ele fala sobre a incredulidade dos judeus, versículo 22 ao 42. Ele fala dos judeus, irmão. Os judeus chamaram Jesus de filho de Belzebu. Falou, você faz esses milagres pelo poder do diabo. E Jesus fala, vem cá, então o diabo está dividido, né? Porque eu estou tirando a enfermidade que ele coloca, então ele está dividido. Se o diabo está lutando contra o diabo, então o diabo vai perder. Se uma mesma gangue luta com a mesma gangue, vão se matar todo mundo, não é verdade? Então, irmãos, assim são os religiosos de hoje em dia. Não creem em cura, não creem em milagre, não creem em profecia, não creem na libertação de vocês, vive blasfemando, pessoas, irmão, que vão queimar no inferno. Que a Bíblia, quando fala em 1 Tessalonicenses 5:22, diz, não desprezeis as profecias. Se a Bíblia diz que se você conhecer a verdade, você vai ser liberto, e eu estou dizendo que não, então eu estou desprezando a Bíblia. Então eu estou desprezando o espírito de profecia, que é o Espírito Santo. Eu estou dizendo que é impossível que você seja transformado pelo poder de Deus. Eu estou botando Deus numa caixa de sapato, e não pode ser assim. Ontem eu tive uma experiência forte com Deus, que eu gosto de estudar a ciência também. Eu falo, Deus, a ciência diz que o Senhor existe. A Bíblia diz que o Senhor existe e eu creio nisso. E eu senti a mão de Deus apertar a minha mão. E Deus quer, irmãos, pessoas que sejam verdadeiros adoradores. Pessoas que tenham fé e acreditem em Jesus. Agora nós vamos falar da 22ª coisa que tem. Jesus e Lázaro. Capítulo 11, dos versículos de 1 a 44. Você vê que Jesus vai em Betânia, encontra um homem chamado Lázaro. Eles fazem amizade. Jesus come na casa dele. Aí Jesus vai fazer a obra. Lázaro sofre uma enfermidade. E está para morrer. Alguém manda chamar Jesus. Jesus, só tem que ir lá para sarar Lázaro. Jesus, não, eu vou ficar aqui mais um tempo. Pode dizer que eu já estou indo. Lázaro morre. Quando Jesus chega, já está no 4º dia. E sabe por quê, irmão? Porque aquela enfermidade era para a glória de Deus. Então, às vezes a gente fala, Jesus, só está demorando a entrar com providência nisso que eu estou pedindo. Eu quero tanto que o Senhor entre com providência, irmão. Jesus sabe o que está fazendo. Porque se Jesus curasse Lázaro, ia ser isso. Mas Jesus, quando ressuscitou ele dos mortos, foi uma coisa muito maior. Isso fala que quando Deus entrar com providência na sua necessidade, vai te surpreender muito mais do que o milagre que você está esperando. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Tudo isso nós vemos no Evangelho de João. Nós vemos no Evangelho de João ainda, dos versículos 45 ao 57, do capítulo 11 de João. Conspiração para matar Jesus. Você vê que Jesus acabou de curar, de ressuscitar o morto, e eles falam assim, esse homem está ameaçando a nossa filosofia. É que os fariseus, irmãos, e os saduceus fundaram oficialmente a sua seita no ano 160 a.C. Eles fundaram essa seita, irmão, para poder firmar os valores espirituais, religiosos e morais de Israel. Só que ele se pregava muito, irmão, a coisas humanas. Por exemplo, era pecado, naquela época, você comer sem lavar as mãos. Então ele se apegava a coisas humanas. E hoje são religiões, irmão. Não pode comer carne de porco, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Entendeu? Irmão, isso é bobagem, irmão. Isso é coisa do Antigo Testamento. E quiseram matar Jesus igual você. Vão tentar destruir seu ministério, vão tentar te matar. A hora que o seu ministério começar a aparecer, eles vão dizer, sai da internet, sai da televisão, sai da igreja, não queremos ouvir você. É isso que eles vão dizer, irmão. Então, irmão, esteja pronto para ter perseguição. Porque entre as 9 bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, Jesus, como eu disse, ele prega primeiro para o crente. No finalzinho ele fala, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem. Quer dizer, se você ama a Deus, irmão,
Pode perseguir. Alguém vai falar, o que você acha do casamento de duas mulheres? Eu acho lindo. Você fala, tá errado, porque Deus fez a mulher para o homem. Se Deus tivesse feito um homem para outro homem, não tinha feito Adão e Eva, tinha feito Adão e Ivo. Você é preconceituoso. Você é homofóbico. Você é uma desgraça para a sociedade. Não é isso que vão dizer de você? Aí você vai e prega contra a feitiçaria, idolatria. Tá vendo ela aí? Tá batendo de conta a nossa religião. Entendeu, irmão? Então o mundo vai conspirar. E outra coisa, o mundo chamado cristão. São os joios dentro da igreja que vão tentar destruir você. Porque quando você entra no meio da farofa deles, você é deles, tá tudo ok. Te dão dinheiro, te dão tudo. Igual essa rede abraço aí, querendo tomar o governo do pastor Janiel, querendo botar feiticeiro para morar aqui, gay, e enfim, não vai recuperar nada, irmão. Não vai recuperar nada. E muitos pastores entram nessa água aí porque quer dinheiro, irmão. São filhos de Balaão e a condenação para esses é certa. Pode ter certeza. Nós falamos até agora de pelo menos 23 coisas que tem João que não tem Jesus, que não tem nos outros evangelhos. 24ª coisa, Jesus lava os pés dos discípulos. Capítulo 13, versículos de 1 a 20. A igreja, a obra da restauração, costuma fazer o lava-pés, né, como algumas igrejas fazem, né? A igreja, o tabernáculo também faz. Para nós hoje, irmão, representa, por exemplo, humildade. Você vê que Jesus é o fundador do cristianismo. Jesus é a pedra principal da igreja, é a nossa base, é o nosso mestre. E ele é que vai aos pés dos discípulos. Aí Jesus fala assim, Pedro fala, vem cá, por que isso? Eu falei, não, eu estou dando exemplo para vocês, para cumprir a justiça. Então o que isso vem para nós? Eu sou pastor, mas não é porque eu sou pastor que eu vou pisar em você não, irmão. Eu tenho que ser humilde e às vezes reconhecer, eu errei, irmão, me perdoe em nome de Jesus. Então tem muita gente, irmão, que por ele ser grande, ser poderoso, ter nome, ofende todo mundo, chama de oreudo, chama de cabeçudo, chama de cabelo de porco. Olha lá, crente de cabelo de porco, olha lá, que é essa cabelo de porco aí da frente? Crente que fala, pelo amor de Deus, eu vejo um pastor que estava pregando esse dia na internet, ele fala, você fica olhando os membros da minha igreja, me olhando com cara de tacho. Gente sem amor nas palavras. Jesus foi até os pés. Pastores assim, irmão, não vai aos pés de ninguém, não. Ele quer que você venha nos pés dele para ele pisar em você. Pessoas que não têm a humildade e a mansidão que Jesus manda que a gente tem que ter. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Por que de coração? Porque é fácil você fingir de crente. Eu conheço uma pastora por aí que ela fala tão mansinho, irmão. Mas aquilo tudo é falsidade. Desejo do adultério é uma coisa terrível ali dentro. Então tem que ser de verdade. Do fundo do coração. Porque do contrário não vale a pena para Jesus. Outra coisa. Capítulo 20. A 25ª coisa que tem em João, que não tem em Marcos, nem em Lucas, nem em Mateus, é o seguinte. Jesus, ele diz que Pedro vai trair ele. Versículos 36 a 38. Jesus, isso aí é para os católicos, irmão. Os católicos falam que Pedro era papa primeiro. Pedro nunca foi em Roma. Pedro nunca foi chamado de papai. Ele era chamado de apóstolo. E no capítulo 5 de 1 Pedro, ele se diz presbítero, que quer dizer ancião. Pedro, ele nunca foi a pedra de esquina, que muita gente diz. Sabe por quê? Porque no cantar do galo, irmão, acabou a igreja. É igual nós, irmão, não podemos alicerçar a nossa fé em apóstolos, em líderes religiosos. Mas se fulano falou igual Masaharu Taniguchi, que é o fundador do Seishi Noye, ele diz que o homem nasceu para ser pacífico, para ser amoroso, para viver em paz e harmonia, porque essa é a natureza do homem. Ele está vendo isso aonde? Vocês entendem mais da humanidade do que ele, porque vocês viram o ódio da sociedade, a discriminação, a perseguição. Entendeu? Então tem pessoas, irmão, que quer tampar o sol com a peneira. Mas nós temos que ver a realidade. Alicerça a sua vida em Deus. Eu já fui de admirar muito pregador famoso. Depois vi a queda que ele teve, irmão. Alicerça a sua vida em Jesus. Porque Ele é que vai te dar a salvação.
no momento das suas lágrimas, da sua tristeza, quando você estiver sozinho e não tem pai nem mãe para te acarinhar, é Deus que vai te acariciar. E é Ele que fala, em Hebreus 13, versículo 5, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Aleluia, meu Deus. Salmo 25, se não me engano, acho que é o 24, a Bíblia fala que Davi diz assim, quando meu pai e minha mãe me abandonarem, eu sei que tu estarás comigo. Oh, glória. Capítulo 49, verso 15 de Isaías diz assim, pode uma mãe que amamenta o filho esquecer dele? Alguns esquecem, né? Bota até dentro da mochila, né? Deus diz assim, contudo eu nunca me esquecerei de ti. Aleluia. Você está no deserto, mas eu mando maná, eu mando água, eu mando codornizes, eu mando bênção, mando milagre, porque eu amo você. Confessionar, meu Pai. Glória a Deus. Nós vamos ver uma outra coisa que tem em João e que não tem em outros evangelhos. 26ª coisa. Jesus promete voltar novamente. Glória a Deus. João 14, verso 1 a 14 diz, eu vou preparar lugar para vocês. Vocês vão ter lugar com o meu Pai no céu. Essa terra um dia será destruída. E eu levarei vocês para o céu. Aí você vê Paulo, escrevendo e falando o seguinte, que a nossa pátria não está aqui na terra. A nossa pátria está no céu. Irmãos, nós temos que olhar para Jesus e acreditar na sua volta. Tem pessoas, a nossa geração é uma geração tão carnal que a gente não consegue pensar mais no arrebatamento. Antigamente as pessoas cantavam sobre arrebatamento, crente chorava dentro da igreja. Mas hoje em dia, quando se fala no arrebatamento, fala numa coisa assim que um dia, lá no futuro, 50 mil anos lá na frente vai acontecer. Mas, no meu tempo não vai acontecer. Eu vou morrer, vou me casar, vou ter meus filhos, mas não vai acontecer. Você tem que viver, irmão, o evangelho como se Jesus voltasse agora. Paulo, quando ele escreve o primeiro epístola aos Tessalonicenses 4, verso 16, ele diz assim, mas nós que ficarmos vivos, veremos o Senhor e iremos ser arrebatados ao encontro dele nos ares. Então ele falou o seguinte, eu creio que Jesus vai voltar nos meus dias. Então para de ver a promessa do arrebatamento, Pai do Senhor, irmão, como uma coisa que vai acontecer daqui a 500 mil anos. Pensa que Jesus pode voltar agora enquanto eu estou pregando. Pensa que Jesus pode voltar quando você estiver orando, Aleluia, ou quando Senhor. você estiver dando lugar ao pecado. Pensa nisso. Porque ele pode voltar. Falei, irmãos, de pelo menos 26 coisas. A 27ª coisa que João menciona na sua biografia e que não tem nos outros evangelhos. A promessa do Espírito Santo, versículos de 15 a 31. Ele diz assim, eu vou para o meu Pai, mas o Consolador virá, ou seja, a minha presença vai estar com vocês. Aleluia. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, o próprio Jesus, na pessoa do Espírito Santo, está aqui. Glória a Deus. No capítulo 16, verso 13 de São João, diz que ele guia você em toda a verdade. No versículo 8 diz que vai convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo. Então, irmão, não fica preocupado se alguém não vai se recuperar, não. Porque é o Espírito Santo que faz a obra. E cabe ao homem dar atenção ao Espírito Santo. Porque do contrário, ele não vai nascer de novo. 27 coisas. Agora nós vamos ver a 28ª coisa. Jesus, videira verdadeira. Isso aqui é importante, irmão. Capítulo 15 do Evangelho de João. Jesus é a videira verdadeira. O que é a videira? Uma árvore de uva. Videira. Então o que acontece? Você vai ver que Jesus ilustra nós como varas e o Pai como lavrador, não é isso? No verso 5 ele diz assim, sem mim nada podeis fazer. Quando um crente não dá fruto no nome de Deus, porque está desligado de Jesus, irmão. Você vê crente que para vir para reunião é uma luta, quando ele ora, pouquinha coisa, não tem autoridade sobre demônio e enfermidade, irmão, esse crente é uma videira infrutífera. E o que acontece? Deus vai arrancar as varas e jogar fora. O que no reino de Deus, irmão, é igual numa empresa, ou produz ou fora. Entendeu? Deus é assim mesmo.
Deus ele vai tolerando, 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 e o crente cai, 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 levanta, e cai, levanta. Cai, levanta, pé na igreja, pé no mundo. Pé na igreja, pé no mundo. Jeová, Pé na igreja, fala, pé no Senhor. mundo. E o diabo vai te matar uma hora, irmão. É isso que vai acontecer. Deus fala, está na tua mão. Foi o que ele fez com Saul. Muito cuidado. Agora vamos, irmão, para a 29ª coisa. Últimas instruções. Capítulo 16 do Evangelho de João. Deus está dizendo aqui que Cristo, antes de ir embora, deu as suas instruções. Igual nos tempos finais que a gente vive. Jesus está usando os seus profetas para falar que ele vai vir. Nós já vemos aí a marca da besta, nós já vemos aí tsunamis, terremotos, casamento de homem com homem, mulher com mulher, pessoas se empanturrando, igual no tempo de Noé, se sobrecarregando de glutonaria. Nós já vemos aí a nova era entrando dentro das igrejas, nós já vemos aí crente vivendo mais o mundo do que a igreja, nós já vemos falsos profetas, falsos cristos, nós já vemos sinais tremendos acontecendo. Então Deus está dando as suas últimas instruções. É para abrir os ouvidos. Aleluia. Deus quando fala da Babilônia, fala, saí dela, povo meu. Você quando saiu do sistema religioso pagão, Deus falou, sai dela. Não falou para os filhos do diabo, falou, povo meu. Então, irmão, vamos ouvir essas instruções. Nós vamos ver a 30ª coisa que tem no Evangelho de João. Jesus ora por si e pelos discípulos, capítulo 17. Primeiro ele ora por si. Por que por si? Tem crente, irmão, quando ele vai orar, ele ora por todo mundo e esquece até dele. Tem que orar por você, irmão. A Deus me abençoe, me fortaleça. Se você está doente, você vai ajudar os outros como? Tem como. Então ora por você mesmo. Depois fala, Senhor, abençoa o projeto, abençoa o pastor, abençoa todo mundo. Então aprenda a orar. Jesus está ensinando a orar aqui. 31ª coisa, já está acabando, irmão. Nós vemos aqui que Pedro nega a Jesus. Chegou a vez de Pedro mostrar as garras, não é verdade? E outra coisa, Pedro quando faz isso, ele faz consciente. Você quer ver uma coisa interessante? A fala de Jesus estava em Pedro, as influências de Jesus estavam em Pedro. Até a fala dele condenava ele. Então somos nós, irmão. Nós com os nossos amigos, nós falamos de futebol, fliperama, mulher, a gente fala da vida dos outros, mas não fala de Jesus. Nós temos muitas vezes vergonha de Jesus. Então nós temos que falar, alguém falar, vem cá, você está na igreja, sou cristão. Sou obreiro, sou pastor. Porque o diabo quer que você fique acanhado. Porque tem crente, irmão, que ele faz uma festa para os mundanos da empresa que ele trabalha, aí lá tem dreyer, lá tem muita coisa mundana. Aí ele desce a laje, tem louvor, tem refrigerante, 2 festas, uma para o cão, uma para Deus. E não pode ser assim, irmão. Se você está abençoado, quer vir na minha festa, eu sou crente, vai ter louvor, guaraná, refrigerante. Aqui ninguém vai tomar cachaça, ninguém vai tomar vinho, não. Mas é o governador, problema do governador. A festa é minha, quem manda sou eu. Não é isso? A festa é sua, irmão. Mas meus amigos, seu amigo é Jesus. Entendeu? Seu amigo é Jesus. Agrada a Jesus, porque é ele que te dá o livramento. Aleluia. Nós vemos aqui 32 coisas agora. Nós vemos Jesus na presença de Anás e Caifás. Capítulo 18, verso 12 ao 14. Você vê que Jesus está diante do sinédrio. Você vê que Jesus está sendo julgado. E eles falam assim, você é o Messias? Sim ou não? E ele disse, você o disse. E ele vai rasgar a capa. Sabe o que ele está fazendo, irmão? É igual quem te persegue, não entende nem o que está fazendo, irmão. Ele está passando uma benção para você. Porque conta a lei judaica que, por exemplo, Caifás, ele tinha o mesmo cajado de Moisés na mão. E ele tinha uma capa chamada Não se prostrará. Aliás, escrito Náster. Ele era um Náster. Ele era a personificação da verdade. Ele que seria o Messias, assim por dizer. Então, ele disse assim, você disse que é o Messias? Você vai ficar no meu lugar? É para você que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer? Jesus disse, você eu disse. Então ele quebra o cajado, cospe Jesus e rasga as vestes. Ele falou assim, então eu passo para você o meu principado.
É igual, irmão, quem te persegue, irmão. Não sabe a pedra na coroa que ele está botando lá em cima. E não sabe a desgraça que ele está cavando para a vida dele. Porque no ano 70, Deus mandou o general Tito e destruiu Jerusalém. Com certeza Caifás morreu. Então é igual quem persegue você, irmão. Não sabe o problema que está arrumando para a vida dele. Meu Deus. Ele não sabe. Se ele soubesse, ele ia pedir perdão a você até de joelho. Porque coisa horrenda é cair na mão do Deus vivo. Agora nós vemos, irmão, 33ª coisa. Falta só mais 3. Jesus é sentenciado à cruz. E segundo a biografia de João, no capítulo 19, verso 1 a 16. Antes disso, quando chega as pessoas para prender Jesus, ele diz, a quem buscais? E quando ele fala, cai todo mundo no chão. Você vê, né? Jesus só falou, ninguém aguentou o poder de Jesus. Jesus é sentenciado à cruz, coloca Jesus diante de Barrabás e fala assim, vem cá, quem vocês querem soltar? Cristo ou Barrabás? Ele pensou, vou pedir esse homem. Eu não sei se ele é o Messias, mas ele é um homem justo, ele é um homem prudente, ele é um filósofo, pregador, quem sabe um dia vai ter o seu nome destacado nos anais de Israel, mas não quero matar esse homem. Mas o povo disse, solta Barrabás. Barrabás era nós. Se dissesse, mata Barrabás, não existiria ninguém aqui, irmão. Então devemos glorificar a Deus pela morte de Cristo. Porque pela sua morte hoje nós somos salvos. 34ª coisa. Nós vemos a morte de Jesus. João estava bem pertinho da cruz, ouvindo tudo que ele estava falando. Eli, Eli, lama sabachthani. Via que quando Jesus olhava para a cara de algumas pessoas endemoniadas, os demônios fugiam. Mateus, quando escreve isso, ele diz que muitas pessoas estavam ressuscitando quando Jesus morreu. E houve eclipse na terra. A terra tremeu, irmão, porque a vida estava indo embora. 35ª coisa. Jesus aparece a Maria Madalena, versículos 10 a 18 do capítulo de número 19. O que acontece aqui, irmão? Maria Madalena vê Jesus, conversa com ele, né? Aí ela vai falar com os discípulos. Eles falam assim, não, Jesus, se ele tivesse que aparecer, apareceria para nós. Hoje são pastores que falam, Deus não pode te mostrar nada, não, ele tinha que me mostrar primeiro. É igual Abraão, né? Abraão não, Jacó. Quando José teve o sonho, que ele se dobrava, eles dobravam o feixe diante de José, ele fala, não, aqui você tá, não, irmão, ninguém sabia do futuro. Ele viu o sol e a lua e as estrelas se dobrando diante dele. Deus, irmão, vai tornar você uma bênção. Quem hoje é maior que você vai ter que se dobrar no futuro, vai ter que falar, irmão, eu dou o que você quiser para pregar na minha igreja. Eu sei que eu te humilhei muito, mas me perdoa, tá? Porque eu não sabia que Deus tinha essa obra tão poderosa na sua vida. Aleluia. 36ª coisa, Jesus e Tomé, capítulo 20, verso 24 ao 31. Só em João, irmão, que você vê Tomé dizendo assim, Jesus ressuscitou? Para com isso, rapaz, Jesus não ressuscitou nada não, vocês estão tendo visão aí. Eu vi ele sofrer 6 horas na cruz, rapaz. Derramou o sangue dele todinho, ele está morto. Rapaz, ele disse que ia ressuscitar. Rapaz, Jesus está morto. Para de falar bobeira. Tem um monte de Tomé assim, irmão. Não crê em milagre, não crê em ressurreição, não crê na palavra. Igual T.L. Borton, que é um estudioso, perito na Bíblia Sagrada, né, no que diz respeito aos evangelhos, ele diz que é um compêndio cheio de mentiras e de fantasias. É o caso de Volney e do Bois, que são teólogos franceses. Ele disse assim, Jesus, na verdade, ele era o sol. Ele era o culto ao sol. E os discípulos eram as 12 constelações do zodíaco. E as multidões que andavam atrás de Jesus eram as estrelas. Isso aí, na verdade, era uma metáfora. Tem um outro que fala assim, um desgraçado aí que está aí, que escreveu muitos livros, né? E ele falou assim, não, Jesus, ele escreveu até um livro chamado Jesus, um homem inigualável. Ele disse assim, não, Jesus, ele não morreu não, pai, ele estava dormindo. Os outros, quando levou ele para a cova, ele estava dormindo, por isso que ele acordou. Agora, deixa alguém, irmão, cravar, colocar 3 cravos, um atravessando os seus pés, outro atravessando as suas mãos, vazar sangue durante 6 horas
e você só ficar dormindo. Se tem nego, irmão, que toma tiro aí e morre com um tiro só no pescoço, morre com um tiro no coração, porque não aguenta a hemorragia, você imagine o camarada pegar um cravo, irmão, e atravessar, entendeu? Rasgar a sua mão pro outro e vir assim, entendeu? Então Tomé é um desses pastores, irmão. E Jesus mete a mão na cara dele assim, bota aqui, a ferida aqui, ó. Eu tô salvo, rapaz. Eu tô vivo. Tem pão aí, tem peixe, ele come. Mas Jesus, o Senhor tá vivo. Nem vendo Jesus, ele não acredita, irmão. Não tem gente que nem vendo o paralítico andar, não crê que Deus faz obra. Nem vendo as amostras científicas que são tão precisas de aumento de peste. Jesus falou que ia ter peste, ia ter epidemia. Vê a Bíblia, irmão, na cara dele e fala, é mentira. É mentira. É mentira isso aí. Isso aí é um problema na placa tectônica, por isso que teve esse terremoto. Essas doenças aí são evoluções bacterianas. Esses vendavais são por causa dos ventos que vêm, né, do Pacífico Sul e acabam girando e formando um furacão, né? Agora, irmão, eu vou te contar a verdade. A Bíblia que foi escrita há tantos anos atrás, milênios, já dizia isso. Ia acontecer. Vai ver os Vedas, vai ver os livros, o Alcorão, você vai ver os livros de Buda, e nenhuma delas diz com precisão as coisas que a Bíblia diz que está acontecendo. Está um monte de Tomé aí, não acredita não. Jesus andando no meio do povo, fazendo milagres, e ele diz que é o diabo. Geração de Tomé. E aí, irmão, 37ª coisa. Jesus aparece aos discípulos. Capítulo 21, verso 1 a 14. Os discípulos estavam com medo, irmão. Eles falavam assim, rapaz, vamos deixar esse negócio de cristianismo para lá. Vamos voltar para a nossa pesca. Jesus, ele sumiu. Aí vamos cuidar da nossa vida. Eu não sei, ele apareceu, foi muito importante. Mas vamos deixar isso para lá, é igual um monte de crente, irmão. Jesus ainda não voltou, mas mandou ele fazer a obra. O que é que ele faz? Não sei, eu vou ganhar dinheiro. Vou casar, vou viver uma vida terrena, irmão. Temos que ter certeza que Deus nos chamou para fazer a obra. No Salmo 139, verso 14, diz assim, de um modo maravilhoso e terrível, Deus me fez, dentro do ventre da mulher. E Deus deu o seu nome e diz, te escolhi, te ungi para fazer a obra. Glória a Deus. Para de ser igual a mula velha, igual esse povo aí do mundo aí. Eles, com todo respeito, são igual a animais irracionais. Eles acham que nasceram para fazer o que quiser. Não, eles foram chamados para poder conhecer a salvação e se converter. E nós que temos consciência e somos chamados para a obra, não podemos virar as costas não, irmão. Porque a Bíblia diz aos Hebreus 10, 37, antes você não tivesse conhecido. Porque aquele que pisar no sangue da aliança, irmão, vai ser triste, hein? A condenação para ele vai ser pior do que para os fariseus e pior do que Sodoma e Gomorra. Sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Você vê hoje o Mar Morto. Pedras enormes de sal, para jogar um elefante lá que não afunda. Deus afundou a cidade, irmão, lá dentro do mar. A destruição foi tão grande que não só destruiu. Ele já viu aqui Dragon Ball Z. Destruição terrível. Foi bem pior do que aquilo, irmão. Afundou ela para dentro do chão. Para você ver como Deus estava irado. E isso é uma profecia para o nosso dia. Deus está irado contra o Brasil e contra o mundo. Eu estava vendo a lista das igrejas, irmão, que casam homossexuais, irmão, é uma coisa vergonhosa. Você vê igreja anglicana, igreja presbiteriana dos Estados Unidos e outras igrejas casando gays. Quer viver junto? Assina um papel de união estável. É direito seu. Mas não toque na igreja do Senhor. Porque todos vamos prestar conta. E esses pastores que estão fazendo casamento de gay, eu conheci um que fez. E por isso que eu saí da igreja dele, ele está lá desviado. Batizou um gay, vivendo com outro homem. Falei, meu irmão, fica com a sua igreja. E fui embora, irmão. Nós temos, irmão, que parar de nos apegar à religião. Se eu continuasse no ministério dele, eu era lá, mestre da Escola Bíblica Dominical, líder do Departamento de Missões, era considerado, eu abandonei tudo isso para ficar para você.
Porque nada disso, irmão, vai levar você para o céu. Cargo não leva para o céu. Diploma de teologia não leva para o céu. Aleluia. Cargo é peso, diploma é peso. Porque quanto mais iluminação você tem, mais peso você tem. Você tem que falar a verdade de Deus. Eu estou falando. E essa pregação vai para a internet. Uma última coisa, irmão. Já cansei muitos irmãos. Jesus interroga Pedro. Capítulo 21, versículo 15 a 25. Jesus disse assim: Pedro, você me ama? Pedro disse: tu sabes que eu te amo. Se Jesus fosse jogar na cara dele: você me ama nada, pai, você me traiu três vezes. Você foi um camarada mentiroso, rapaz. Você me ama nada. Jesus nunca joga na nossa cara, hein? Jesus, de acordo com o livro de Cantares, ele é cândido. Repita, cândido. Cândido quer dizer aprazível, amável, cordial. Jesus ele fala assim: Pedro, você me ama, Pedro? Olha só que mansidão, dá vontade até de chorar, né? Amo Jesus. Pedro, você me ama? Ah, rapaz, aquilo tocou no coração de Pedro. Então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Bom, tem pessoa que diz que ama a Deus, irmão, faz nada da obra de Deus. Tem um monte de pastor que fala: vamos fazer uma cruzada evangelística. Ele leva, irmão, um monte de CD, de Bíblia, um monte de coisa para vender. Ele nem faz apelo para ninguém aceitar Jesus. Ele fala assim: ó, a Bíblia está R$50. O curso de teologia, 250. Ó, não esquece de comprar lá o CD, está na promoção hoje. Obra mercenária. Jesus olha do céu e fala: esse aí não me ama, não. Vem na igreja quando quer, paga um pastor para ser pastor no lugar dele, porque ele está pelo mundo aí na prostituição com as cantoras que fica com ele por causa do dinheiro que ele vai, assim, o dinheiro que ela vai ganhar, porque onde ele canta, normalmente dá muita gente, aí rende agenda para ela. São prostitutas de altar. Irmão, nos maiores congressos do mundo, tem um aqui no Brasil, que o pastor presidente estava de boca aberta, como tinha um monte de pastor, um monte de gente, em prostituição. Então, eu estou falando isso para vocês não estranhar, irmão. Vocês vão ver crente pregando, depois enchendo a cara de pinga. Vocês vão ver crente aqui, depois no forró. Eu conheci uma mulher que pregava, falava em mistério, prostituição. Deus me mostrou, irmã, você tem que largar seu marido. E tem que fazer missão, e se você não for, é inferno. A irmã largou o emprego, tantos anos trabalhando na Águia Branca, criou um problema com o marido dela, e Deus falou: não vai não, que vai se arrepender. Aí ela falou assim: e o meu marido? Fala: leva ele também, que lá tem muito mosquito da malária, vai que ele morre. Aí você vai casa com um fazendeiro. Foi isso que ela falou, irmão. Então Jesus está perguntando hoje: você me ama? Faz a obra como eu quero. Vai no hospital, vai no presídio. Visita a casa de recuperação para quem vai me ouvir no futuro. Qual o amor que tem? Tem crente, irmão, que se ele morrer, ele não doa os órgãos dele, não. Eu vou doar todos os meus se Jesus não voltar até lá. A pele, os olhos, pode tirar tudo, vai tudo pro pó. Eu quero que a minha vida seja utilidade para outra pessoa. Que nem uma seita diabólica aí chamada Testemunha de Jeová, que eles dizem o seguinte: não pode doar sangue. Deus falou que não pode comer sangue. Entendeu? Você pode doar. A Bíblia diz em São João 3,16. Diz o quê? Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelo seu próximo. Se você doa sangue, você doa a vida, irmão. Parar com essa palhaçada. Então tem crente, irmão, que nunca fez uma doação de sangue. Crente que é incapaz, irmão, de ser carinhoso com a esposa. Fala assim: ô égua, cavala, já fez esse arroz? Que mulher inútil. Eu tenho que viver trabalhando e passando raiva por causa de você. Vai logo fazer isso aí. É, Deus. A mulher também é outra que fala: vem cá, ô inútil, saco de estrupício. Você trouxe o pagamento? Eu trouxe, amor. Marido banana, né? Pois é, me dá aqui logo. Vai tirar 50? Não pode. E some da minha frente, que eu vou pagar as contas e o restante eu vou administrar. Irmão, eu vou te contar a verdade. Estamos vivendo uma época de pessoas sem amor. O Evangelho de João, ele fala basicamente que Cristo é o caminho, a verdade e a vida.
Vai ter pessoa que não está nem no caminho, não vive a verdade e não tem vida dentro dele. Que ele tem é o diabo mesmo. Tem crente que se você parar para conversar com ele sobre as escrituras, dá sono, dá preguiça, porque ele não ama a Bíblia, irmão. Felipe Melanchthon, entre outros homens, estimulava Lutero a ler a Bíblia. Foi por isso que ele, um ano, ele estando em Worms, né, porque ele foi considerado, no ano 1521, dia 3 de janeiro, foi excomungado da Igreja Católica. E ele foi considerado criminoso. E eles sequestraram ele, levaram ele para um lugar, Whiteburg é o nome do lugar. E lá ele ficou passando a Bíblia para o alemão. Então, irmão, você hoje está parado. Não pode pregar fora. Vai estudar a Bíblia. Vai absorver a palavra para você ser um pregador poderoso. Para você influenciar outras pessoas. Eu, graças a Deus, no meu canal na internet tem centenas de vídeos, irmão. Graças a Deus, vários ministérios apoiam meu ministério. Várias casas de recuperação já receberam a minha visita. Graças a Deus, eu sou uma pessoa bem vista em muitas igrejas que me conhecem. Você tem que construir um legado para você. Parar, irmão, de ficar vivendo por viver. Você tem que viver para Cristo. Escrever livros, pega um papel, começa a fazer estudo da Bíblia. Pede a Deus, Senhor, me ilumina. Eu quero ser útil na tua obra. Se o seu dom é criar poesias ou louvores, entendeu? A Bíblia é um livro de poesias e de louvores. Você vê cantares, você vê os salmos, você vê provérbios. Então, irmão, vamos ser útil à obra de Deus. Porque naquele dia vai falar, o que você tem para me mostrar? Muitos vão falar, tem a mão vazia. O Senhor me deu um talento, mas eu enterrei ele. Ele vai mandar você sumir da frente dele. Entendeu, irmãos? Vamos nos pôr de pé e agradecer a Deus. Aqueles que vão ouvir essa mensagem pela internet, eu sou o reverendo César Augusto. Aqueles que quiserem conhecer o meu ministério, pelo Facebook é Projeto Lâmpada de Deus, né? No YouTube é PLD Tempo de Avivamento. E que Deus possa estar abençoando a todos que vão me ouvir pela internet. Você não quer me atender. Não sei por que me desprezas e me abandona assim. Você tem tempo pra tudo, só não tem tempo pra mim. Se foi eu que dei essa tua vida, a água que bebe, esse ar que respira, mesmo assim não me dá um pouco de valor. Nem quer me conhecer pra saber quem eu sou. Nas horas difíceis sempre estou contigo. Não vê que eu quero ser teu melhor amigo. Eu tenho de tudo e a paz quero te dar. Quero te ver sorrir e nunca mais chorar. Eu me chamo Jesus e não queria te perder. Derramei meu sangue na cruz, me torturaram por você. Isso é porque te amo, pra mim tu tens valor. Me tenha no seu coração, eu quero te dar meu amor. Essa tua vida, a água que bebe, esse ar que respira, mesmo assim não me dá um pouco de valor. Nem quer me conhecer pra saber quem eu sou. Nas horas difíceis sempre estou contigo. Não vê que eu quero ser teu melhor amigo. Eu tenho de tudo e a paz quero te dar. Quero te ver sorrir e nunca mais chorar. Me chamo Jesus e não queria te perder. Derramei meu sangue na cruz, me torturaram por você.
porque te amo. Pra mim tu tens valor, me tenha no seu coração. Eu quero te dar meu amor. Eu me chamo Jesus e não queria te perder. Derramei meu sangue na cruz, me torturaram por você. Isso é porque te amo. Pra mim tu